Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal da coletiva Sons Periféricos. Aqui quem fala é a Tina Kratz e eu estou aqui novamente para falar sobre roteiro de podcast para vocês, compartilhando aí um pouco dos meus conhecimentos. Bora que hoje a gente vai pôr a mão na massa. Eu peguei um dos episódios da coletiva Sons Periféricos lá do podcast, do projeto Tá na Roda, para usar como base e a gente vai fazer na prática aqui a elaboração do roteiro que elas possam ter usado para elaborar esse projeto. Antes da gente começar a fazer já esse roteiro e eu apresentar para vocês o episódio que eu escolhi para a gente trabalhar, eu quero convidar você a assistir o vídeo anterior, caso você ainda não tenha assistido, porque é muito importante que você pegue as etapas para você entender tudo que eu estou falando aqui, certo? Então, se você ainda não assistiu, pausa para tudo que você está fazendo, para de assistir esse vídeo, corre lá e depois você volta aqui, beleza? Naquele vídeo eu deixei alguns pontos e algumas coisas que vocês já precisavam ter anotado para poder chegar nessa etapa do roteiro. Então é bom vocês darem uma recapitulada para ver se não está faltando nada. E eu também citei sobre 2 tipos de roteiros que são muito famosos assim, que geralmente é o que a galera usa para fazer os projetos, que é o roteiro por tópicos e o roteiro por escrito. Lembrando, tá, gente, que o roteiro é basicamente o coração do seu projeto. É ele que vai direcionar todo mundo da equipe a fazer as coisas exatamente da forma que você elaborou, que você pensou, que você idealizou para o seu projeto. Então, é muito importante que vocês tenham total atenção na hora de fazer o roteiro. O episódio escolhido do projeto Tá na Roda, para a gente ter como base aqui nesse vídeo de hoje, é o episódio com a Mar Fatiola, onde ela fala sobre visibilidade trans, psicologia, saúde mental e também como é ser LGBT na faculdade. Eu gostei muito desse bate-papo, achei super interessante para trazer para esse vídeo, então eu já convido geral para assistir, porque ele está disponível em todas as plataformas da Sons Periféricos, inclusive aqui nesse canal. Então dá uma procurada aí que você vai encontrar e vale muito a pena. Aproveita aí, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já sai curtindo todos os vídeos, porque isso é a maior ajuda que a gente pode ter aqui no YouTube para fortalecer esse projeto. Bora dar o play e a gente se vê daqui 2 minutos para conversar sobre o que já aconteceu até esse ponto. Salve, salve! Tá começando mais um episódio do podcast da Sons Periféricos, que completa neste mês 1 ano de existência. E nessa segunda temporada, estamos com o projeto Tá na Roda, que é fomentado pelo programa Vai que é programa para valorização das iniciativas culturais do município de São Paulo. Então não deixe de nos acompanhar no Instagram, @sonsperiféricos. Hoje sou eu aqui, né, a Gabi. Se quiser acompanhar eu também no Instagram, @GabiSantrog. E estou com as minhas 2 amigas também, que vão se apresentar agora. Oi, gente, eu sou a Loli. Se quiser me seguir no Instagram, é @LolinMusic. Oi, gente, sou a Catarina. No Insta é @Cati_NN. E hoje nós estamos aqui para falar sobre visibilidade trans, que o mês de janeiro, né, dia 29 de janeiro é comemorado o Dia da Visibilidade Trans. E estamos hoje com Mar Fatiola, que é graduante em psicologia, vice-presidente da UCIP Parcel e membro da Articulação Nacional de Psicólogos Trans, ANP Trans, e vai conversar um pouco com a gente hoje sobre esse tema e sobre suas vivências também. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite e partilhar conosco a sua trajetória. Dá um oi pra gente, passa suas redes sociais. Se apresenta, né, também, novamente, assim, pra gente, algumas outras características aqui que você acha importante destacar na hora que você atua, pra gente começar também a nossa conversa aqui, tá bom? Então, vai contando um pouquinho sobre o seu histórico, né, sua vida pessoal. Muito obrigada mesmo por aceitar. Oi, gente, eu sou Mar. Muito obrigada pelo convite, acho que tá sendo muito gostoso, vai ser muito gostoso esse papo. Bem, meu Insta é @mardemar.nb. Lá eu produzo alguns conteúdos sobre saúde mental, não binaridade, transgeneridade no geral. Bom, vamos lá, galera, o que já aconteceu até agora nesse episódio? Logo no início, a gente vê que já começa com uma vinheta, juntamente com uma trilha sonora, apresentando os logos que estão envolvidos, o nome do projeto e tudo mais. E aí, logo em seguida, já vem uma das apresentadoras, que é a Gabi, dando as boas-vindas para o público e também para os envolvidos ali na roda, já apresentando a proposta do projeto, né? E passando a fala para as outras 2 apresentadoras, que é a Loli e a Cat,
onde elas falam as suas redes sociais, também se apresentam e já deixam o ambiente ali mais aconchegante, certo? Depois que elas falam, a Gabi volta a falar, apresentando tanto o tema da discussão quanto o convidado. E após ela falar sobre o convidado, ela passa a fala para ele, e aí ele se apresenta e começa de fato esse podcast. Bom, como vocês podem observar aí na tela, eu já deixei um doc semi-pronto até esse momento em que a gente pausou o vídeo, para vocês visualizarem como que é a estrutura desse podcast. Podem perceber que tem duas partes, duas colunas que eu separei, onde uma coluna a gente coloca as falas, essa linha de raciocínio que a gente vai seguir ao longo da conversa, e a outra coluna é onde a gente aponta as observações, como, por exemplo, inserir música entre a fala A e a fala B, colocar efeito sonoro no minuto tal até o minuto tal, de forma que, enfim, fique bem certinho onde que precisa ter cada coisa. Bom, enquanto fica aí na tela o roteiro semi-pronto para vocês irem dando uma olhada, eu quero dizer que o roteiro ideal para esse tipo de conteúdo, que é de bate-papo, que é de entrevista, é o roteiro por tópicos. Então, é um roteiro onde você tem mais liberdade para falar do jeito que você gosta, da sua forma de se expressar, sem ficar presa a ter que falar exatamente a frase que está escrita ali no roteiro, sabe? É algo que você fica mais livre. Porque uma conversa de entrevista, de bate-papo, tem altos e baixos, às vezes tem insights que vêm na hora, às vezes uma observação que a pessoa quer fazer porque veio na cabeça. Então, isso vai te ajudar a sempre voltar para a linha de raciocínio, mesmo que aconteça de você sair. Bom, voltando aqui para mim agora, eu vou dar o play novamente no podcast e vou deixar correr aí até o momento da primeira pergunta, onde a gente vai falar sobre essa questão de pergunta-resposta, que sempre acontece nas entrevistas. Esse bate-volta que sempre tem, beleza? No geral. Bem, falando um pouquinho de mim, eu faço de tudo um pouco. Atualmente eu trabalho com comunicação numa empresa de publicidade, mas eu já trampei também com saúde sexual no projeto PrEP 1519, que é um projeto de saúde sexual para adolescentes. Também já dei aula de inglês, dou aula de inglês atualmente, mas pensando nesse viés mais ativista, também já fui coordenadora do projeto Sobreviver até dezembro desse ano de 2021 agora. O projeto Sobreviver, ele é um projeto que promove atendimento psicoterapêutico para pessoas LGBTQIAP+, em vulnerabilidade social e ou psíquica. Então, para pessoas de baixa renda, pessoas que não têm condições ou não têm acesso ao sistema público de saúde, em muitos lugares a gente sabe que, infelizmente, CAPS e outras ferramentas públicas acabam não tendo tanta eficiência, ainda mais para pessoas trans e pessoas em vulnerabilidade. Então, o projeto tem esse objetivo de promover um atendimento de qualidade, um atendimento ético e crítico para pessoas que não têm condições de pagar por um atendimento privado. Mas atualmente eu não faço mais parte da coordenação, mas foi um super prazer, assim, o tempo que eu participei do projeto. Também fiz parte da WPATH, que é a Associação Mundial Profissional para a Saúde Transgênero. Então, tem profissionais da área da saúde de vários países fazendo parte dessa associação. E é a associação que promove as normas de atenção à saúde trans. Então, essas pessoas se juntam mundialmente a cada X anos para escrever essas normas de atenção. Então, a última que a gente tem publicada, a 7ª edição, e lá tem tudo que vocês podem imaginar em relação à saúde trans, enfim, desde o contratar uma pessoa trans, as coisas super básicas de identidade de gênero, sexualidade, etc., até especificidades de tratamento como hormonização, cirurgias e etc. Então, essas organizações são as mais, como eu posso dizer, as mais atualizadas para falar sobre saúde trans em geral. Atualmente também não faço mais parte, porque tem uma taxa anual que precisa ser paga, e é uma taxa em dólar, porque a gente sabe, o dólar tá alto. Eu não consegui bancar esse ano para continuar fazendo parte. Fiz parte de alguns grupos de estudo, alguns grupos de produção de conteúdo também, mas como eu estou chegando na reta final da graduação, estou priorizando a graduação nesse momento, para ter uma formação de qualidade, para além do meu trabalho também. Acho que sobre o meu histórico falei um pouco muito das 1000 coisas que eu faço,
Mas acho que vai ser gostoso a gente trocar sobre outros temas também. Com certeza, a gente agradece que você fale todos os detalhes possíveis, que, né, aqui a gente quer ouvir história, ouvir tudo sobre você. E falando um pouquinho, né, sobre a psicologia, como foi para você decidir o curso? Você sempre quis? Foi algo que veio de repente? Como foi para você decidir essa graduação? Bem, psicologia sempre foi minha segunda opção. Minha primeira opção de curso era ciências sociais. Eu cursei 1 ano de ciências sociais, mas a minha intenção era estudar gênero. Então, estudar a formação do gênero na subjetividade humana. E na universidade que eu comecei estudando ciências sociais, o viés era muito político, econômico-político. E por mais que tenha sido super importante para a formação de ser humano que eu sou hoje, não é a minha área de interesse. Então, eu pensei em mudar para psicologia, com a doce ilusão de que eu teria algum conhecimento sobre isso na faculdade, o que não aconteceu. Mas, em compensação, eu acabei me apaixonando ainda mais pela área. Acho que eu não tinha um interesse muito grande na área da saúde, mas hoje em dia eu vejo a necessidade que é ter profissionais que sejam pessoas críticas na área da saúde. Bem, acho que o meu maior objetivo com a psico é ser uma profissional que eu não tive quando eu mais precisei. Bom, galera, daqui pra frente nesse episódio vai acontecer exatamente isso que eu falei de bate e volta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. E em relação ao roteiro, na estrutura, você vai colocar exatamente isso. A apresentadora tal faz a pergunta, e aí no roteiro está escrito a pergunta. E aí no roteiro você coloca a resposta do convidado. E aí vai ter a resposta do convidado, que até então, no roteiro, você não sabe qual vai ser, você não sabe a forma que o convidado vai falar, você não sabe quanto tempo ele vai dar de resposta. Às vezes você pode estipular ali até 3 minutos de resposta, até 5 minutos de resposta. Mas na hora do vamos ver, da gravação, às vezes pode passar, às vezes pode ser até menos, sabe? Então é sempre bom deixar uma margem no roteiro para que você não se perca e também atinja o tempo que você quer, né? No caso da Sons Periféricos, não tem um tempo específico. Cada episódio tem o seu tempo, as suas minutagens, porque cada episódio é desenvolvido de uma forma única, né? Um tema diferente, uma pessoa diferente. Então, isso que eu acho bem legal, porque aqui a gente consegue ter essa liberdade e aproveitar aí o melhor de cada convidado que está falando sobre determinada coisa. Eu queria fazer uma pequena observação no minuto 8h40 até o minuto 9h26, que é quando uma das apresentadoras antecipa uma pergunta que elas já tinham pensado em fazer lá mais pra frente, perto do final. Exatamente, né? É muito ruim quando a gente não se vê no outro e ele não respeita as diferenças, né? E o que a gente ia perguntar mais pra frente, mas que já é um pouco do que você tá falando, é sobre essa importância de ter uma pessoa trans atendendo pessoas trans, né? Uma pessoa que entende a sua vivência e não diminui o que você passa, né? Não coloca como se fosse algo inferior. Como você vê isso e qual a importância dessa inclusão dentro da faculdade, né? O que você espera do futuro e do seu atendimento quando você for formado para lidar com essas pessoas, que você tem a dizer para quem está procurando, né? Alguém que atenda e está inseguro em saber em quem confiar, assim, né? Para começar atendimento de saúde mental. O que você tem aí para falar para a gente? E por quê? Porque ela aproveitou, ela teve o feeling da conversa. Às vezes isso acontece, às vezes vem alguma coisa à tona que você estava esperando falar lá na frente, mas veio agora, então você aproveita esse momento e já traz a pergunta que você queria fazer agora, porque é o momento, sabe? Então, ter um roteiro de tópicos onde você segue uma linha de raciocínio, se você tem tudo anotado, você tem essa liberdade de ir mexendo conforme você vai sentindo a conversa ali, e ainda assim não perder o foco, não perder a sua linha de raciocínio. É muito legal isso. E a Loli aproveitou super bem esse momento para resgatar uma pergunta que estava lá para o final. Bom, daí para frente o episódio se manteve nessa de pergunta e resposta, pergunta e resposta. É realmente muito interessante. Convido novamente vocês a irem assistir não só esse episódio, como todos os outros. E quando vai se aproximando do final, uma das apresentadoras agradece o convidado, fala para ele passar os seus contatos, falar sobre os projetos que estão aí para acontecer, para convidar a galera, e também já direciona para o final do podcast, onde todo mundo ali se cumprimenta
e o episódio, enfim, acaba. Então é isso, tá aí a lista. Muito importante mesmo vocês conhecerem pessoas trans, não binárias, vocês divulgarem, ter essas pessoas com acesso a essas informações, esses atendimentos especializados e com o maior cuidado, né, que a gente pode não encontrar em outras UBSs, em outros tipos de atendimentos públicos, que deveria mudar, né, que a gente busque que isso mude cada vez mais e aumente mais esse número, né, de atendimentos aí disponíveis. Queria agradecer pela sua presença aqui, né, pela sua participação, por estar aqui compartilhando com a gente um pouco de suas vivências. Eu queria agradecer o convite, agradecer o espaço. Acho que é sempre muito gostoso falar sobre as nossas vivências. Muito, muito obrigada. Eu vou deixar as minhas redes também para quem quiser acompanhar. O meu Insta é @mardemar.nb. Qualquer coisa é só colar por lá que a gente consegue manter contato. Muito obrigada, gente, pelo convite. É isso. Valeu, gente. Até a próxima com mais visibilidade trans. É isso. Então, para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada. Escute os episódios anteriores. Fique ligado nos próximos e divulgue o nosso podcast. Lembrando que o nosso Insta é @somosperiféricos e você também pode entrar em contato com a gente se quiser, para indicar alguém, ser entrevistado. Se tiver dúvidas ou críticas, entre em contato com a gente. Até a próxima. Beleza, já acabou o episódio, mas como é que eu coloco isso na estrutura daquele documento, daquele roteiro que a gente está elaborando? É só você ir na parte de observações e você colocar lá que após a última fala de agradecimento ou de beijo, boa noite, beijo, tchau, você vai encerrar o podcast. Então você coloca assim, após a última fala, se tiver uma pessoa específica para fazer essa fala, você coloca o nome da pessoa, acaba o episódio. E aí ali vai ter o corte para finalmente encerrar. E aí todo mundo que tiver com o roteiro em mãos vai saber exatamente o que é para fazer até o último minuto do episódio. Isso funciona para qualquer tipo de projeto, beleza, galera? Eu vou deixar esse doc que a gente foi elaborando ao longo do vídeo anexado aqui na descrição, tá bom? Para vocês acessarem, baixarem e usar ele de repente até como um exemplo para os futuros projetos de vocês, podcasts de vocês. E só sucesso. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desses conteúdos, desse vídeo especificamente. Eu vou estar de olho respondendo geral. E mais uma vez, quero dizer que é uma honra estar aqui passando esses conhecimentos e fazendo parte desse projeto. Quero agradecer a Coletiva Sons Periféricos por esse convite, certo? Por essa parceria de sempre. É sempre uma honra para mim. E até breve, galera. Um beijo.